E aí, galera, eu sou o professor Daniel Lopes, de Língua Portuguesa do 7º ano. A aula de hoje vai ser Procedimentos de Estudo, Gêneros de Apoio à Compreensão da Leitura. Hoje serão atividades complementares para que você possa entender melhor e interpretar os seus textos de forma melhor através do mapa conceitual e do mapa mental. Vamos recapitular a aula anterior. Primeiro, nós aprendemos duas formas de organizar os assuntos que precisamos estudar. Segundo, entendemos que ao estudar, podemos organizar as pesquisas e informações em mapas conceituais e mapas mentais. Terceiro, entendemos também que assim tomar as informações mais simples e claras, de modo que enriqueçam o nosso aprendizado. Tá? Então, primeiro destaque é fazer isso, enriquecer, tornar as informações mais claras e objetivas. Frases curtas, palavras curtas, dependendo do mapa mental ou do mapa conceitual. Outra coisa importante, é um texto escrito em parágrafos, são apresentadas diversas ideias encadeadas e estruturadas de forma lógica, com o objetivo de comunicar algo. E muitas vezes, ao longo da leitura, precisamos fazer uma pausa e voltar às ideias anteriores para buscar uma conexão. O que isso quer dizer? Quer dizer que o texto que a gente vai fazer do mapa conceitual e do mapa mental, eles são construídos com pequenas palavras que vão ser encadeadas, ou seja, ligadas uma com as outras. Outro ponto importante que a gente aprendeu na aula passada é que os mapas conceituais e mentais podem ajudar na compreensão das relações entre as diferentes ideias do texto por apresentá-las de forma esquemática, visualmente mais simples. Em outras palavras, ao invés daquele texto longo, cansativo, o mapa ele vai dar aquela visualização para você mais clara, mais tranquila, menos pesada, tá? Importante lembrar que os mapas conceituais e mentais, eles não substituem o texto escrito em parágrafos, mas podem ser uma poderosa ferramenta de estudo de qualquer assunto em qualquer componente, tá? Não quer dizer que agora a gente está estudando mapa mental e mapa conceitual, que você vai deixar de ler texto, vai deixar de ver o livro e tal, porque você vai viver com mapa conceitual e mental. Não, isso não vai substituir, ele vai facilitar a sua interpretação, tá? Vamos para a aula de hoje. O mapa conceitual. O que é o mapa conceitual? Ele é uma ferramenta gráfica que representa visualmente as relações entre o conceito e ideias. Outro ponto importante. A maioria descreve ideias em caixas ou círculos, também chamados de nós, que são estruturados hierarquicamente, ou seja, um atrás do outro, e conectados com linhas ou setas, também chamadas de arcos. Outro ponto importante. Essas linhas elas são rotuladas com palavras e frases de ligação, que ajudam a explicar as conexões entre os conceitos, ou seja, o mapa conceitual ele não vai ter esse papel isolado das palavras. Cada palavrinha vai ter um significado seguindo uma ordem. Esse é o papel do mapa conceitual. O mapa mental. Principal característica, ele contém uma única palavra, frase ou imagem no centro do mapa, que vocês podem ver aí no exemplo, com as ideias relacionadas irradiando para fora em todas as direções, ou seja, você tem o conteúdo no centro e nas suas ramificações pelo lado de fora, você tem as ideias que essa palavra traz para você, essa palavra, essa frase ou essa imagem. Outro ponto importante, ela mostra tópicos com um único item primário e vários secundários. É usado para desenvolver um conjunto de ideias que são geradas internamente. E o mapa mental também, ele tende a representar uma maior variedade de tarefas e conceitos. Por isso, a sua aplicação ela é mais flexível. Tá? Então, o mapa mental, diferentemente do mapa conceitual, ele tem uma única palavra central. Ela vai estar ali no centro e vai trazer as ramificações, outras características, outros objetivos dessa frase, dessa palavra, dessa imagem. Vamos exercitar. Uma das vantagens de esquematizar as informações em mapas é a facilidade de compreensão que o seu formato visual proporciona. Que tal realizar agora uma atividade a partir de alguns mapas conceituais e mapas mentais, observando como eles se relacionam, os conceitos, para melhor sintetizar a ideia geral, tá? Então, o que isso quer dizer? Que vocês, nesse momento, precisam ficar atentos aos mapas que serão apresentados. Mas vocês precisam se atentar a esses pontos que eu vou falar agora para vocês. Primeiro, você tem que ler atentamente os mapas disponíveis na tarefa. Segundo, tem que responder as questões no tempo determinado. Terceiro, você tem que anotar quantas perguntas você respondeu corretamente. Quarto, você tem que verificar a sua pontuação. E por último, você vai conferir o nível de seu conhecimento a partir de uma tabela que será apresentada no final da atividade. O que isso quer dizer de forma simples? Vocês vão ver os mapas,
vocês vão observar bem esses mapas. Aí, logo após, vai ter as questões, vocês vão ver quais questões vocês vão acertando e vocês vão somando. No final, a gente vai apresentar uma tabela. Essa tabela vai ter o número de acertos e dizer o seu nível de conhecimento e de que forma você está entendendo o conteúdo. Vamos lá, então. Texto 1. Aqui vocês têm o primeiro mapa, que é um mapa conceitual. Tá? Vocês têm ali a teia alimentar e as suas ramificações que vão explicando. Prestem atenção. Vamos para o próximo. Texto 2. Você tem um mapa falando sobre a poluição dos rios. E aí você tem o causando por, então envolve, aí vai aumentando esse mapa. Você tem o mapa 3, que trata sobre comida. Aí ele ramifica para carnes, verduras, frutas. E aqui nós temos o texto 4, que já é um texto mais de figuras de linguagem, da hipérbole, antítese, paradoxo e aí por diante. Atividade. Primeira questão. Quais dos textos são mapas conceituais e quais são mapas mentais? Vocês conseguiram perceber quais deles são mapas conceituais e mapas mentais? Vamos lá para a resposta. O texto 1 e 2 são mapas conceituais e o 3 e 4 são mapas mentais. Vamos para a segunda pergunta. Ela diz assim: qual é a diferença entre o mapa conceitual e o mapa mental? Os mapas conceituais, eles apresentam uma estrutura bem organizada, devido ao uso de caixas e setas, enquanto os mapas mentais, eles possuem uma estrutura mais livre, tá? Outra característica, os mapas conceituais, eles às vezes apresentam um conceito inteiro, é inserido uma caixa. No mapa mental, não, se utiliza frases longas, somente palavras-chave, tá? Outra característica, nos mapas conceituais não é comum utilizar desenhos para realizar associações. Não que seja proibido, mas geralmente não se faz. Já nos mapas mentais, utilizam desenhos e cores diversas para poder chamar melhor a atenção. Tá? Outra característica são que os mapas conceituais eles se assemelham a uma rede. Já os mapas mentais parecem mais uma árvore. Tá? Então, essa é uma característica bem importante do mapa conceitual, que ele parece uma rede, que vai trazendo várias características. Já o mapa mental não, ele vai parecer uma árvore, que brota do tronco, da raiz do tronco, e traz os seus galhos, suas folhas, tá? Questão 3. Veja os passos a seguir para construir um mapa conceitual e mapa mental. Vocês vão observar aqui qual ordem deve ser feita. O primeiro passo, segundo passo e terceiro passo. Primeira característica que nós temos aí é: organize no papel esses conceitos de forma hierárquica, seguindo o seu grau de importância ou abrangência, desde o mais importante até o menos importante. Outro, reflita sobre o tema do seu mapa, pesquise e liste os principais conceitos. E estabeleça as relações entre os conceitos já dispostos no papel e, a partir deles, amplie com os outros conceitos. Escreva-os de forma bastante precisa e objetiva. Aí nós temos 3 passos, e aí vocês vão escolher qual é o primeiro, o segundo e o terceiro passo. O primeiro passo é refletir sobre o tema que você escolheu. O segundo passo é organizar no papel esses conceitos de forma a obedecer uma ordem. E o último passo é estabelecer as relações entre esses conceitos que você colocou no papel, trazendo de forma mais ampliando o conceito, para que vocês possam entender melhor. Aqui nós temos a questão 4. Vocês vão observar esse texto 1 e responder qual é o tema que está sendo tratado nesse mapa. Acertou quem disse que esse texto ele aborda um conjunto de cadeias alimentares que entrecruzam na natureza. O que isso quer dizer? Que ele vai falar da teia alimentar e como esse papel vai seguindo na natureza, como é o passo a passo na natureza. Questão 5, ainda sobre o texto 1. Ainda você vai observar esse texto, esse mapa, e vai relatar as principais informações que tem nele, de forma a sintetizar. Vamos lá. Ele é uma teia alimentar, que representa as relações alimentares, que são fenômenos em que ocorre transferência de energia e matéria. É formada por seres produtores, consumidores e decompositores, tá? Então, os produtores são os vegetais, que obtêm matéria-prima, extraindo minerais do solo e gás carbônico da atmosfera, e obtêm energia da luz solar. Os consumidores são animais onívoros, que obtêm energia e matéria, alimentando-se de animais e vegetais. Os carnívoros, eles alimentam-se de animais e herbívoros alimentam-se de vegetais. Os decompositores são fungos e bactérias que obtêm energia e matéria decompondo restos de outros seres vivos. Só para ficar mais claro, e o que esse mapa vai trazer de explicação para vocês. Questão 6, de acordo com esse texto 2. O que causa a poluição dos rios?
Vocês conseguiram perceber nesse mapa o que está causando a poluição? Acertou quem disse que é o esgoto industrial, o esgoto doméstico e o lixo, tá? Questão 7. Vocês vão observar esses dois mapas, o texto 3 e o texto 4. Comparando esses dois textos, o que ele tem de semelhante e de diferente? Vamos lá. Os dois textos são semelhantes porque ambos são mapas mentais. Uma das diferenças é a forma visual, pois o texto 3 utiliza também desenhos para ilustrar os conceitos. Questão 8. Quais os grupos de alimentos que foram listados nesse mapa que vocês estão vendo? Acertou quem disse frutas, lácteos, carnes e verduras. Está até bem claro no mapa. Questão 9. Vocês vão observar esse mapa e vão dizer para mim, identificar a figura de linguagem reconhecida por empregar o exagero. Qual é aquela figura de linguagem que está aí nesse mapa que exagera toda vez que você usa num texto? É a ironia? É a hipérbole? Ou é o pleonasmo? Acertou quem disse que é a hipérbole. A hipérbole faz esse exagero. Questão 10. Vocês vão continuar observando esse mesmo mapa e aí vocês vão identificar a figura de linguagem que vai expressar ideias contrárias. Aquela que vai dizer dia, noite, calor, frio. Qual é essa figura de linguagem? É a antítese? É o neologismo? Ou será a comparação? Acertou quem disse a antítese, tá? É a antítese que faz essas ideias contrárias. Agora que você respondeu essas 10 questões e você anotou num papel a sua pontuação e o que você acertou e o que errou, vamos ver como que você é e qual é o nível de conhecimento que você tem. Para aqueles que acertaram só uma questão, o seu nível de conhecimento é regular. Você tem que ler, compreender um pouquinho melhor. Para quem acertou até 3, você está bom, mas você pode melhorar. Quem acertou até 5, está muito bom, você pode fazer melhor ainda. Para quem acertou até 8, está ótimo. Mas o ótimo também não é para se contentar, viu? E para quem acertou tudo, excelente. Então, você fez o dever de casa certamente e corretamente. Então, o que acontece? Vocês precisam lembrar de uma coisa muito importante da aula de hoje. O mapeamento de conceitos, ele oferece benefícios para qualquer processo de aprendizado, porque o seu formato visual é o que sintetiza as informações, facilita a leitura e a compreensão da ideia geral do assunto estudado. Então, utilize nos seus estudos sempre que puder, tá? Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha contribuído. Para mais aulas é só acessar a plataforma Eduque e até a próxima aula.